Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cantinho da Mag, onde a gente cultiva suculentas, faz arranjos e ama muito esse mundo das suculentas. Quero apresentar para vocês que o nome surgiu então desse pequeno local aqui, onde o meu esposo batizou de Cantinho da Mag. E hoje, pela primeira vez, então tô gravando nesse espaço, mostrando um pedacinho dele e com um pedido especial que a gente gostaria de estar compartilhando com vocês. Hoje nós vamos fazer uma bacia de suculentas que vai ficar num ambiente interno. Então, de que forma a gente monta uma bacia para ficar internamente? Como precisa ser a drenagem? É uma bacia sem furos, então ela não vai escorrer água. E que cuidados a gente precisa ter? Além disso, quais as plantas que a gente vai utilizar para estar cultivando essa bacia de suculentas internamente, né? Então a gente sabe que suculentas de sol, de pleno sol, a gente não vai poder utilizar porque elas não vão aguentar, né? Então nós vamos utilizar algumas outras plantas que eu vou estar apresentando. Essa aqui é a nossa bacia, tá? Que nós vamos desmontar. Ela ainda tem umas espadinhas cilíndricas que a cliente me pediu, se for possível, permanecer, né, no arranjo. Vamos ver como é que são as raízes. E elas estando bem, a gente vai manter elas então no arranjo, tá? Aqui vocês já viram que já era uma bacia de suculentas, né? Essas suculentinhas aqui já foram para o céu das suculentas e vamos estar ornamentando novamente então essa linda bacia. Vamos desmontar e iniciar uma drenagem então bem importante para que essas plantas continuem aguentando um espaço interno, né, o maior tempo possível, certo? Nós temos aqui algumas que já estavam sendo cultivadas num ambiente de sombra. Aqui nós temos uma Aloe Black, que ela ama a sombra, tá? Mas pegando o sol ela vai ficar bem escura, se adapta também. Essa é uma outra aloe que não gosta nada de sol, ela vai queimando, vai ficando toda marronzinha, mas ela adora um ambiente interno. A própria espada cilíndrica, ela se adapta bem a interiores e também a locais de sol, né, ou de pouco sol, né, ela se adapta. Então, vamos desmontar essa bacia que nós temos aqui para estar iniciando a drenagem. Então, essas 4 lanças cilíndricas, são as espadinhas cilíndricas, são possíveis de reaproveitar, sim, né? Elas não estão doentes, né? Elas estão amareladinhas aqui na parte embaixo, mas é porque não pega luminosidade nenhuma, tá? Mas a raiz dela tá ok. Vamos aproveitar e manter conforme a cliente nos solicitou. Como é que a gente começa uma drenagem? O fundo de uma bacia que não tem furos, de um vaso, né, assim como num terrário, ele precisa ser iniciado então ou com argila expandida ou com algum tipo de pedrinhas no fundo, né, briquinha, diferente a pedra que for. Mas é necessário as pedras no fundo, para que toda a água em excesso que for passar ali pela plantinha, ela realmente se acumule embaixo nas pedras e não na raiz da planta, certo?
Então, nós vamos colocar aqui uma camada de brita, pedrinha. Vamos utilizar uma camada de carvão. Por que uma camada de carvão? Porque o carvão, ele é antibactericida, ele vai evitar fungos, vai evitar bichinhos assim indesejados nas plantas e também vai auxiliar bastante na drenagem. Então, vamos colocar agora uma camada de carvão picado. E, então, substrato bem soltinho. Tá até fazendo uma poeira aqui, né? Vamos iniciar então com as lanças, tá? Já que é a parte mais alta do arranjo. Vamos utilizar umas pedras para auxiliar tanto na decoração paisagística, vai ser então um jardim, um mini jardim, como ele auxilia também nessa questão de firmar a planta, né? Vamos iniciar pela mais larguinha, aqui mais altinha, maiorzinha, que é a Aloe Black. Só assim ela já faz um cenário muito legal, né? Isso aqui, pedras, pra mim já estaria lindo. Mas a gente vai compor um pouquinho mais esse cenário, tá? Quer tirar uma sujeirinha, né? Mas eu não vou beliscar a planta, não. Deixa assim. Assim é a unha de quem, né, faz arranjos. E a gente vai fazer uma limpeza aqui. A cliente já me falou que gosta bastante de seixo de rio. Vou estar colocando, então, seixos de rio. Então, pessoal, o nosso arranjo está montado, sem furos, na bacia sem furos, e agora a gente vai ver como é que funcionam as regas. A rega precisa ser feita sempre que o substrato estiver bem seco. Se ele estiver úmido, não regue as suas plantas, não regue as suas suculentas, tá? Como é que a gente vê isso? Com um palitinho, né? Enfia um palitinho ali, vê se está úmida a terra. Se estiver bem sequinho, pode regar. A rega com água pode ser feita ao redor da planta, tá?
para pegar as raízes dela. Não precisa ser em cima da planta, tá? Ao redor. E o excesso de água vai escorrer. Uma coisa bem importante que pode ser dado como dica para quem quer cultivar, tanto interno quanto externo, mas internamente é bem importante porque a proliferação de fungos e parasitas ela pode ser um pouco maior em função, né, de não estar tão exposto. A gente utiliza para meio litro de água 4 colheres de água oxigenada, volume 10, tá? Essa solução de meio litro de água em 4 colheres de água oxigenada, volume 10, vai auxiliar muito a proliferação de fungos e bactérias na sua planta. E essa espreiada com esta água pode ser feita de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias. Ela vai auxiliar bastante. Ela auxilia no enraizamento, né? E principalmente vai evitar fungos e bactérias nas suas plantinhas. Então, só que depois de ser dada essa espreiada, não é encharcar, é espreiar. Nós não vamos deixar no sol, tá? Porque a planta queima, então aqui eu sei que nós estamos no sol, mas nós já vamos sair do sol com essas plantinhas. E elas vão então para o espaço interno até ser entregue para sua dona. Essa minha cliente especial. E lembrando que mesmo sendo um arranjo lindo e interno, já montado com plantas para ambientes internos, ele precisa de bastante luminosidade. Não precisa de sol direta, mas de luz direta de sol, mas precisa de bastante luminosidade. Então, pessoal, aqui está prontinho a nossa bacia, mini bacia de suculentas, prontinha para ir pro consultório dessa minha cliente. E tá lindo, tá fofo, certo? Muito obrigada e nos acompanhem nos próximos trabalhos.